E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao InfoNerd. E a Samsung tem a mania de lançar aparelhos que competem com seus próprios aparelhos. É o caso aqui, por exemplo, do Galaxy M62 e o Galaxy M52. Dois excelentes aparelhos custo-benefício que a gente vai mostrar aqui agora para vocês. Mas a pergunta que não quer calar é: qual deles vale mais a pena hoje em dia? Qual deles tem o melhor hardware e qual deles tem o melhor preço? É o que a gente vai analisar a partir de agora, e se você ficou curioso e quer saber mais a respeito, segue o vídeo. Devido à semelhança entre esses dois aparelhos, acaba que não é tão fácil assim a gente estar tentando encontrar diferenças de usabilidade para cada um deles. Mas, quando a gente fala de hardware, a gente consegue encontrar algumas diferenças sim. E pode ser que essa diferença seja o fator que vai ajudar você a tomar a sua escolha, caso você estiver tentando descobrir se compra um ou se compra outro. É o que a gente vai começar a analisar a partir de agora. A gente vai ver aqui alguns pontos que diferenciam os dois em relação a hardware e no final do vídeo a gente vai discutir o preço. Vamos dar uma olhada aí nos varejistas e vamos ver qual é o preço de cada um deles no dia que eu estou gravando esse vídeo. Isso é para poder ajudar você a descobrir qual deles vai caber aí no seu orçamento e qual deles atende às suas expectativas, em termos de aparelho, claro. Então vamos lá dar uma olhada nesses dois aparelhos. Bom, aqui a gente tem o M52 e de cá o M62. Os dois aparelhos estão aqui e a gente vai dar uma olhada aqui primeiro na construção dos aparelhos, rapidinho aqui, tá? Primeiro, eu queria dizer que a traseira dos dois é feita em plástico, tá? E aí, como toda traseira de plástico, você pode reparar aí pela luminosidade que tem um monte de marca de impressão digital. Então, quanto a isso, você não tem que se preocupar, que os dois vão ter o mesmo problema, tá? Além disso, como o M62 eu estou usando ele mais vezes, talvez você consiga reparar que ele tem mais arranhões na parte de trás aqui do aparelho, tá? Isso também é característica de traseira de plástico, arranha mesmo, tá? Apesar disso, acaba que no fim das contas ela é um pouquinho mais resistente do que se fosse de vidro. Outra diferença dos dois aparelhos é que enquanto que aqui no M62 a gente tem entrada para fone P2, aqui no M52 a gente não tem essa entrada, tá? A gente tem aqui um alto-falante e do lado de cá a gente não tem nenhuma entrada para P2. Isso quer dizer que se você precisar de usar fone de ouvido com fio, vai ter que comprar um fone específico com entrada USB tipo C ou comprar um adaptador. E aí eu aconselho que você dê uma olhada no vídeo que eu gravei aí, que eu mostro alguns adaptadores bem baratinhos que você consegue adquirir. E aí eu mostrei que tem alguns que funcionam e tem outros que não funcionam, tá? Vale a pena você ir lá e dar uma olhada se você já adquiriu o M52, por exemplo, e está em busca de um fone com fio. Seguindo adiante, a gente tem aqui o M52 com Snapdragon 778 e o M62 com Exynos 9825. Qual a diferença entre eles? Bom, o Snapdragon do M52 é mais rápido, é um pouquinho mais potente do que o processador do M62. Isso quer dizer que eu vou ver muita diferença na prática, no dia a dia? Não, tá? Você não vai ver diferença nenhuma quando estiver abrindo uma rede social, quando estiver assistindo sua série da Netflix, por exemplo. Pode ser que você veja alguma diferença caso você for rodar um jogo um pouquinho mais pesado, tá? E aí entra uma coisa muito importante que eu tenho que dizer aqui. O Exynos 9825, ele tem aí a característica de esquentar um pouco, tá? Isso é uma coisa que acontece e que você vai ter que lidar com isso. Se você optar pelo M62, saiba que vez ou outra, quando você estiver jogando, você vai sentir o aparelho esquentando na sua mão. Isso é característica de processadores Exynos da Samsung. Isso quer dizer que o M52 não acontece isso? Na verdade, acontece também, tá? Nos testes de processamento e de potência do processador que a gente fez no M52 esses dias para trás aqui no canal, se quiser dar uma olhada lá, vale a pena também, a gente percebeu que ele também esquentou quando estava jogando. Claro que não tanto quanto o M62, mas também ficou bem próximo, tá? Eu tenho que dizer que esquentar durante o jogo é uma característica normal, tá? Que quer dizer que o processador está usando todo o seu recurso
para poder rodar o jogo. Parece ser mais comum do que a gente imagina. E só para demonstrar para você qual deles é mais potente, vou fazer um pequeno teste aqui para você ter um gostinho. Aqui a gente tem o M52, aqui o M62. Eu vou fazer um teste de reinicialização para ver qual deles consegue reiniciar mais rápido, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3 e pá! Vamos lá, os dois começaram a reinicializar ao mesmo tempo. Aqui a gente tem o Snapdragon 778G, aqui a gente tem Exynos 9825, tá? E aí a gente está vendo aqui agora o tempo que cada um deles demora para poder reinicializar. Aqui a gente tem 6 GB de RAM, aqui a gente tem 8 GB de RAM. Tá, então você acabou de perceber que o M52 reinicializa bem mais rápido do que o M62, mesmo tendo 2 GB de RAM a menos. Isso quer dizer que o processadorzinho aqui é bem mais bruto mesmo. Legal, né? O resto do hardware é muito parecido, mas também tem algumas coisas diferentes. Quando você compara, o espaço de armazenamento é o mesmo, 128 GB para os dois aparelhos. A diferença surge quando você analisa a memória RAM. Aqui no M62 você consegue ver 8 GB de RAM, enquanto que aqui no M52 você tem 6 GB de RAM. Repare que aqui na tela a gente consegue ver que os dois têm memória virtual, ou RAM Plus, de 4 GB, o mesmo tanto. Isso quer dizer que, se for necessário, a gente consegue chegar aqui a 10 GB de RAM com os 6 que já tem, os 4 do RAM Plus, e aqui no M62 a gente consegue chegar a 12 GB de RAM, somando os 8 GB que já tem com os 4 que pode ser acrescentado caso o aparelho precise. Então aqui a gente já tem o M62 se sobressaindo um pouco, porque ele tem 8 GB de RAM. Isso faz diferença quando você vai rodar seus jogos, por exemplo. Pode ter certeza que isso vai dar mais fluidez para os seus jogos e evitar que ele trave por qualquer motivo. E aí, tá gostando desse comparativo entre o M52 e o M62? Se tá gostando, deixa o like nesse vídeo para o YouTube saber que esse vídeo pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative os sininhos para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos aí. E com relação às câmeras, eu queria mostrar algo muito interessante entre os dois aparelhos para você. Dá uma olhada aqui, ó. A primeira coisa que eu quero notar é que aqui na parte de trás, o M52 tem 3 câmeras, 3 sensores aqui, enquanto que o M62 tem 4 câmeras, 4 sensores aqui. Isso quer dizer que as câmeras do M62 são melhores do que o M52? Não, por incrível que pareça. Pessoalmente, eu achei as câmeras do M52 melhores. Elas têm um balanço de branco melhor e também conseguem entregar um resultado interessante em vários aspectos diferentes. Mas por que o M62 possui uma câmera a mais? Acontece que uma dessas 4 câmeras aqui do M62 é uma telefoto, é uma câmera que serve como sensor de profundidade. Aqui a gente não tem essa câmera. Então a câmera principal é de 64 megapixels, a gente tem uma outra ultra-wide de 12 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels. E aqui tem o telefoto, sensor de profundidade de 5 megapixels e aqui não tem, tá? Mesmo assim, quando você vai tirar uma foto com o M52, ele consegue tirar a foto com fundo desfocado com muita eficiência. Se você quiser ver mais detalhes sobre isso, dá uma olhada no vídeo que eu fiz aqui no canal, testando as fotos e as câmeras do M52. Ficou bem legal as fotos que eu coloquei lá e eu posso colocar algumas aqui também para você ver. Aqui você consegue ver o que eu acabei de te falar sobre a diferença de balanço de branco entre as câmeras do M52 e do M62, tá? A impressão que eu tenho é que as câmeras do M62 elas puxam para um tom mais amarelado, enquanto que as câmeras do M52 parecem ter um acerto melhor, tá? Não tem nenhuma tendência de cores. Essa é a impressão que eu tenho ao olhar para a tela. Pode ser que também que depois que você tire a foto, isso não apareça porque talvez tenha uma diferença do AMOLED das duas telas aqui também. Aqui a gente tem uma tela de 120 Hz e aqui a gente tem uma tela de 60 Hz. Então isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Daqui a pouco eu vou te falar da diferença de telas entre os dois, mas
talvez isso esteja influenciando aqui também, tá? Os dois aparelhos aqui na câmera frontal são capazes de gravar em 4K a 30 frames por segundo. Isso é bem legal para você que quer tirar uma selfie ou gerar conteúdo para sua rede social, por exemplo. O aplicativo de câmera aqui, ele é muito parecido, tá? Quando você clica aqui em mais, você percebe que as aplicações de câmera são muito parecidos, com algumas leves diferenças. Aqui tem um recurso a mais que é o vídeo em retrato, e aqui não tem, tá? Basicamente é essa aí a diferença entre os dois. No resto, os recursos são os mesmos. Foto panorâmica, foto noturna, foto macro, câmera lenta, time-lapse. Todos esses recursos eu já testei, já mostrei funcionando aqui no canal. Tem vídeo aí para você dar uma olhada. Vale muito a pena você tá indo lá e vendo isso daí lá, viu? Mas Neilson, qual das duas é realmente melhor? Olha, pessoalmente, eu gostei mais das câmeras do M52. Elas têm um acerto de tom de pele quando você tira uma foto que eu achei melhor, e parece que a abertura das câmeras é um pouquinho melhor, o que explica o fato de elas conseguirem fazer foto com fundo desfocado mesmo sem ter o sensor de profundidade. Então, nesse quesito, eu acho que o M52 é melhor. Se você procura um aparelho para poder tirar foto, vai no M52 que você vai ser bem feliz. Agora vamos falar da tela dos dois aparelhos. Basicamente, há muita coisa de semelhante entre elas. As duas têm tamanho de 6,7 polegadas, tem resolução Full HD Plus, e aqui no M52 é Super AMOLED Plus e aqui é Super AMOLED. Tem alguma diferença sim, quando você olha os dois aparelhos e compara, coloca os dois do lado, como eu fiz agora, você consegue enxergar algo de diferente e mais brilhante aqui na tela do M52. Então, só nesse aspecto, o M52 já leva melhor, porque a tela dele é realmente um pouquinho melhor mesmo, tá? Mas tem mais, não para por aí. Aqui na tela do M52, a gente tem uma tela de 120 Hz. Se você dá uma olhada aqui, ativei o aplicativo que marca a quantidade de frames por segundo da tela, e você consegue ver agora que está aí a 121 frames por segundo, enquanto que aqui no M62 a gente tem uma tela a 60 frames por segundo. Se você gosta de jogar, o M52 é o seu aparelho. Essa tela de 120 Hz aqui vai garantir para você uma experiência bem legal e bem fluida no seu jogo, ou mesmo se você está apenas rolando o feed aí da sua rede social, é algo que vai fazer diferença na sua experiência com o aparelho. Eu tenho que dizer para você também que ter uma tela que tem uma taxa de atualização mais alta, de 120 Hz, é garantia de que você vai gastar mais bateria do que o normal. É claro que para poder atualizar a tela mais vezes por segundo, você vai gastar mais bateria. Apesar disso, você pode vir aqui no M52 e configurá-lo para poder voltar a atualização da tela para 60 frames por segundo também, tá? E aí, quando você for jogar, volta para 120 e tá tudo certo. Então a tela do M52 é muito melhor do que a tela do M62, tá? E quanto a isso, se a tela do aparelho é algo que faz diferença para você, vá de M52 que você vai ser muito feliz aí, tá? E se tem alguma coisa nesses dois aparelhos que se diferencia bastante, é o tamanho da bateria deles. Enquanto que aqui no M62 a gente tem aquela bateria absurdamente grande de 7.000 mAh. Aqui no M52 a Samsung resolveu diminuir a bateria para 5.000 mAh, tá? A gente tem uma diferença que pode significar muito na hora de você escolher os aparelhos aí, tá? O M62 ele tem 7.000 mAh, só que ele tem um processador Exynos 9825 que acaba esquentando um pouquinho mais e gastando um pouquinho mais de bateria, tá? Aqui no M52 a gente tem o processador Snapdragon 778G, que pode ser que seja um pouquinho mais econômico e aí vai fazer essa bateria de 5.000 mAh render um pouquinho mais. Na prática, eu acredito que elas sejam muito próximas, o desempenho de uma em relação à outra. É claro que eu tenho certeza absoluta que o M62 deve durar mais a bateria, mas o M52 não tem uma relação de bateria e consumo ruim, tá? Ele não vai ser aquele aparelho que todo dia você vai ter que ir lá e carregar ele porque não tem condição nenhuma dele durar mais algumas horas no dia seguinte. Ele não vai te deixar na mão. Ele não tem uma bateria pequena, 5.000 mAh não é uma bateria pequena,
mas ele não vai durar a mesma coisa que a do M62. Então isso é algo que pode ser que faça diferença se você for escolher um ou outro aparelho para poder comprar. Se você quer um aparelho que você possa passar várias horas jogando sem se preocupar com tomada, o M62 pode ser que ele te atenda mais nesse aspecto. Enquanto que o M52, um pouquinho menos, então se você não se importa com bateria e sim com desempenho em tela, pode ser que o M52 faça mais sentido para você. E o último quesito que a gente vai analisar aqui entre esses dois aparelhos é o preço. É o quesito final para você bater o martelo e falar: olha, Neilson, eu quero esse, ou então, olha, eu quero esse outro aqui, tá? Porque é isso que no final das contas vai ser um fator decisivo para você tomar a sua decisão. Então, bora lá, vamos ver o preço que tá cada um deles nos varejistas aqui. No dia que eu estou gravando esse vídeo, aqui o M62, ele tá aqui em alguns varejistas com preço de R$ 1.999, ou seja, praticamente R$ 2.000, e tem um outro preço aqui de R$ 2.184, tá? Enquanto que o M52 tem aqui preço de R$ 2.199, R$ 2.249 aqui no próprio site da Samsung, tá? Pessoal, isso quer dizer que se você considerar o preço que cada um desses aparelhos chegou na época da Black Friday, eles chegaram a patamar aí da ordem de R$ 1.500. Isso quer dizer que esses preços aqui agora estão todos acima do que deveria estar. Pode ser que se você aguardar aí alguns meses, se você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns meses aí da data que ele foi lançado, pode ser que ele já esteja com um preço um pouquinho melhor. Eu acredito que o patamar de preço que faça sentido entre esses dois aparelhos aqui é alguma coisa aí da ordem de R$ 1.600. Se você encontrar alguma promoção nessa faixa de preço de R$ 1.600, vai sem medo e aí você vai fazer a sua escolha de acordo com a diferenciação de hardware que eu te mostrei aqui antes, tá? Se você quer um aparelho que tenha bastante capacidade de processamento, 8 GB de RAM, que tenha 7.000 mAh de bateria para poder você jogar quase o dia inteiro sem se preocupar com nada de carregar a bateria, então o M62 pode ser que ele faça mais sentido para você. Agora, se o seu foco é ter uma tela que tem uma taxa de atualização maior para poder tornar os seus jogos, a experiência com eles ainda mais legal aí, além disso, ter um processador um pouquinho mais potente, sem se preocupar tanto com bateria assim, porque às vezes você está jogando em casa, não se importa se a bateria começar a drenar rapidamente, você bota para carregar ali e tá tudo bem. Se esse é o seu caso, então pode ser que o M52 faça mais sentido para você. Isso que a gente fez aqui é para poder ajudar você a tomar uma decisão, caso você esteja procurando comprar um ou outro aparelho. Então essas são as informações que você precisava para poder fazer a sua escolha aí, tá? E aí então, se você quiser comprar esses aqui ou qualquer outros aparelhos aí, a gente tem um grupo no Telegram onde a gente posta as melhores ofertas que você vai encontrar pela internet aí afora, tá? A gente sempre encontra o menor preço e joga lá para você aproveitar e economizar o seu rico dinheirinho. E a gente sempre coloca lá vários cupons de desconto, então vale muito a pena você estar indo lá. O link está aqui na descrição, dá uma olhada lá e faça parte do nosso grupo aí para a gente poder economizar dinheiro juntos aí, tá? Bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado você com todas essas informações a tomar sua decisão aí de compra aí. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas vai aparecer mais vídeo para você assistir aqui do nosso canal a partir de agora.